da tristeza para a alegria. Você já encontrou alguma coisa que não estava procurando, quando estava procurando outra? Estava procurando uma coisa, de repente você encontra outra que você não estava procurando. Um dia eu me lembro que eu estava procurando um cheque, meio cabisbaixo, eu tinha 18 anos. Um cheque que alguém tinha me passado, um cheque sem fundo, foi devolvido. E aí eu estava com esperança de recebê-lo, era R$100. Peguei esse cheque, fui procurar esse cheque, que tinha guardado dentro de uma gaveta. E na esperança de então ganhar 100zinho, né? E de repente eu, mexendo ali na gaveta, encontro 2 notas de R$100 que eu tinha guardado um dia e nem me lembro quando, já tinha esquecido disso. Oh, felicidade que eu tive naquele dia. E estava procurando uma coisa, encontrei outra, mas trouxe alegria para o meu coração. Essa questão essas palavras, alegria, tristeza, procurar, encontrar, está tudo contida aqui nesse texto que nós estudamos. Que nós estudaremos, mas para que a gente entenda o texto da maneira correta, nós não podemos simplesmente mergulharmos no texto sem saber algumas coisas. Primeiro, que nós estamos numa sequência de exposições, uma série que foi denominada Perdidos e Achados. E neste momento nós estamos diante de um texto o qual não pode ser interpretado fora do propósito pelo qual João fez isso. E o propósito pelo qual João escreve o seu evangelho, ele mesmo registra no versículo 30 deste capítulo, 30 e 31, ele diz: muitas coisas fez Jesus diante dos outros, porém estes sinais foram registrados para que vós creiais, e crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Portanto, quando lemos João, tudo que nós temos que interpretar deve contemplar este propósito, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhamos vida eterna. Contudo, todos os textos há alguns propósitos individuais que estão ligados a esse propósito geral. E o propósito desse texto nós podemos perceber que é exatamente trazer alegria ao coração dos seus discípulos. Capítulo 16, versículo 22, Jesus diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Os discípulos estavam tristes por causa da morte de Jesus, mas Jesus disse a eles, antes de morrer, que Ele outra vez apareceria a eles, para que a tristeza do seu coração, dos seus corações, se transformassem em alegria. E é aqui que nós entramos. Por isso, dei o título dessa mensagem de tristeza transformada em alegria. É isso que nós vemos. E para entendermos por que essa tristeza é transformada em alegria, precisamos responder 2 perguntas. E a primeira pergunta é: mulher, por que choras? Maria estava ali chorando naquele momento, mas por que isso? E nós iremos perceber que ela chorava porque a sua visão terrena lhe impedia de se alegrar com as coisas espirituais, com as verdades espirituais. E a visão terrena do povo, a visão terrena do homem, impede o homem muitas vezes de prosperar, de firmar os seus passos seguindo a Cristo, de perseverar com Cristo. Se vocês lerem o Evangelho de João, vocês perceberão que este problema é um problema de todos. Quando Jesus começa a fazer estes sinais, que tinha esse propósito de que eles crescem em Jesus, como Filho de Deus, o povo, em uma ocasião, capítulo 6 de João, em que Jesus multiplica os pães e farta multidões, aquelas multidões que foram fartadas, que se alimentaram dos pães, quiseram proclamar Jesus rei. Mas Jesus, sabendo disso, sai da presença deles e vai para outro lugar. O povo segue Jesus, e ao encontrar Jesus, Jesus diz a eles: vocês me procuram não por causa dos sinais, mas por causa que eu multipliquei pães, vocês comeram e fartastes. Trabalhai pela comida do céu, aquela que você come e não sente mais fome. E Jesus começa a falar de coisas espirituais. E o povo, o resultado disso, sabe qual é? Capítulo 6, versículo 66, à vista disto,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus falava de coisas materiais, tinha multidão seguindo. Mas quando Jesus direcionava os seus pensamentos às coisas celestiais, eles abandonaram Jesus. E não foi uma ou duas vezes que eles pegaram em pedras para atacarem Jesus. Nós percebemos então que as coisas espirituais, a visão terrena, impede o homem de enxergar as coisas espirituais e de continuar seguindo a Cristo. Mas não é somente aos outros lá de fora, é também com os seus discípulos que reconhecem que Ele é Cristo. Agora, a visão terrena impede os cristãos, agora os cristãos, não aqueles que deixaram de seguir a Cristo, mas impede os cristãos de se alegrarem com Cristo. Olha, Maria, ela tinha um propósito e nós sabemos qual é. O propósito que Maria tinha ao ir ali naquele túmulo era de embalsamar Jesus. Ela comprou aromas, ela comprou bálsamo juntamente com as outras mulheres, e ela fez isso tudo na sexta. Acontece que anoiteceu e ela não podia mais ir, porque aí já era sábado e ela tinha que esperar. Elas esperaram, mas ansiosas para ir ali. Os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos mostram que elas foram ali bem de madrugada. O próprio texto de João também nos diz isso. Foi bem cedinho no domingo para embalsamar o corpo de Jesus. Porém, seu propósito foi frustrado, porque o corpo não estava ali. E é natural que nós fiquemos abatidos quando temos nossos propósitos frustrados. Acontece que muitas vezes as coisas não ocorrem como planejamos, porque algo mais grandioso acontece. E muitas vezes nós não percebemos. Me lembro de um dia uma mulher falando de um acontecido que foi até engraçado com a filha dela. Ela disse que o seu marido vinha prometendo a ela que ia dar um presente, fazer uma surpresa para ela. E então, quando ela viajou, passou alguns dias fora, ele foi buscá-la no aeroporto. E ao se aproximar de um carro importado, ele tira a chave, entrega na sua mão e diz: pode levar o seu carro. E ela olha aquela chave e diz: esse não é o meu carro. Ele diz então para ela: eu vendi o seu carro e comprei esse carro. Ela tinha um carrinho simples, um Fiat Uno, basiquinho, sem ar, sem direção, e ela ganhou um carro importado. A mãe dessa moça contando para mim que ela desabou em prantos e chorava, porque ela amava demais o carrinho dela e não conseguia se alegrar porque tinha ganhado um carro importado. Eu vejo Maria aqui nesse momento, assim, e muitas vezes nós somos assim. Maria queria embalsamar o corpo de Jesus, aquele que expelira 7 demônios dela, aquele que resgatou a sua vida, uma vida tumultuada, cheia de turbulências, e agora ela estava sempre seguindo o seu mestre, mas neste momento o seu mestre não estava ali. Mas pelo amor de Deus, meus irmãos, Jesus havia ressuscitado, mas ela não conseguia compreender. O seu propósito havia sido frustrado. E não foi por falta de informação que Maria não atentava para isso. Jesus falou da sua morte, capítulo 10, versículo 11. Falou da sua ressurreição, capítulo 10, versículo 17, versículo 18. Falou que iria para o Pai, capítulo 14, versículo 3. E tudo isso Jesus diz, que ele diz que falou antes de acontecer, para que quando acontecesse, os seus discípulos pudessem crer. E o propósito que Jesus diz, que falou tudo isso, está no capítulo 14, versículo 27, era para que os seus discípulos tivessem conforto, tivessem alegria no seu coração. O propósito de Jesus então é esse. E agora, Maria está ali. Depois de saber de tudo isso, antes de acontecer, agora depois de ter acontecido, Maria ainda permanecia chorando ali no túmulo. E essa não foi a primeira vez que um anjo apareceu a ela, foi a segunda vez. Embora João não fale no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, Marcos e Lucas diz que Maria entrou no túmulo e o anjo disse a ela: por que procuras entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E Lucas diz que Maria, ao ouvir as palavras do anjo, lembrou-se do que Jesus havia dito, que Jesus disse isso a elas, mas permanecia ainda chorando. E a pergunta é feita a ela 2 vezes, meus irmãos. Os anjos perguntam, o próprio Jesus aparece a ela e faz essa pergunta. Maria, por causa da sua visão terrena, foi incapaz de conhecer o Mestre. E Jesus também pergunta a ela, mulher, por que choras? Percebe-se que essa visão terrena impede de ver as coisas espirituais. Ela desejava apenas obter o santo corpo de Jesus para poder deixá-lo ali, embalsamá-lo, cuidar dele e deixá-lo que ele estivesse ali naquele sepulcro com dignidade. Mas ela não conseguia ver o divino poder, a maravilhosa graça de Deus de ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, é isso que o texto está nos mostrando. Mas não basta termos um entendimento correto do texto, é preciso que esse entendimento nos faça ter também um sentimento correto. E o sentimento que nós devemos ter diante de um texto desse não é de apontar para Maria e reprová-la. Pelo contrário, um sentimento correto é um sentimento de reflexão. Será que nós como igreja não temos muitas vezes nos portado como Maria? Quantas vezes somos impedidos de nos alegrar com as maravilhas celestiais por causa da nossa visão terrena? E ao invés de sorrirmos, choramos. Ao invés de ter paz no coração, nos angustiamos por causa dos nossos planos frustrados. Porque eu gostaria que a igreja fosse diferente do que é hoje. Porque eu queria que o meu irmão não fosse daquele jeito, mas fosse diferente. Porque eu queria estar fazendo não o que eu faço hoje, mas outra coisa. Quantas vezes a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus, mas nós buscamos todas as outras coisas. Trabalhamos de sol a sol, estudamos até morrer para passar no vestibular, achando que ser aprovado em vestibular é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. E muitos passam, mas são reprovados por Deus. Quantas vezes nós deixamos de crer e de ser abençoados por crer nas verdades gloriosas e celestiais? Jesus diz, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E nós não oramos, mas aí nós resolvemos orar. Oramos e não recebemos nada. Aí chegamos em Tiago e lemos, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Meus irmãos, porque muitas vezes nós temos uma visão terrena. Quando Paulo ora pelos Efésios, texto que nós lemos na liturgia, ele pede a Deus, ele roga a Deus para que Deus ilumine os olhos do coração do povo, para que eles pudessem enxergar a graça de Deus, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, a herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Paulo pede para que a igreja coloque a sua alegria somente na ressurreição de Cristo. Aconteceu tudo de errado na minha vida, mas Cristo ressurgiu. E é isso que eu preciso. Para que mais a igreja precisa? Qual outra coisa que a igreja precisa para sorrir, para viver momentos bons? Você já parou para pensar o quanto nós temos medo da morte, da doença, da dificuldade financeira? E quantas vezes isso nos traz angústia, angustia a nossa alma. O quanto preocupamos com a nossa vida aqui, sem se pensar com a que temos lá. Porque temos uma visão terrena. O meu sonho é que todas as igrejas, e que a nossa igreja, num feriado chamado Páscoa, pudesse se reunir todo mundo,
pudéssemos viajar em qualquer outro feriado, Natal inclusive, mas que a Páscoa nós passássemos juntos, fosse para uma chácara, e matássemos cordeiro, comer cordeiro assado, celebrar a ceia, e festejar e glorificar a Deus, porque Cristo ressuscitou, e é isso que nós comemoramos. E não há nada que tire de nós a alegria, uma vez que aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo fez, que foi vencer a morte. E meus irmãos, nós podemos nos alegrar quando uma doença grave é curada, quando nós somos livrados de um acidente mortal. Mas depois de tudo isso, uma certeza ainda nós temos: nós vamos morrer. E de que adiantaria se nós não tivéssemos esperança de ressurreição? Portanto, todas as outras coisas podem trazer tristeza para o nosso coração, mas se nós conseguirmos olhar para Deus, olhar para esse texto, olhar para essa data e lembrarmos daquilo que Deus fez por nós, nós podemos nos alegrar com todas as outras coisas, não porque elas acontecem, mas porque no final nós teremos vida com Deus. Por que choras? Muitas vezes nós choramos por isso. Não há motivos para o pranto, porque algo muito maior Deus nos deu, mas nós choramos. E eu e você precisamos fazer diferente. Agora, não é só a nossa visão terrena que nos atrapalha. A nossa falta de compreensão a respeito de algumas coisas espirituais, e inclusive da ressurreição, também nos atrapalha. Tanto o foco quanto o nosso entendimento. A segunda pergunta que nós vemos no texto, Jesus faz depois de repetir a pergunta do anjo. Versículo 15, ele diz: mulher, por que choras? E depois pergunta: a quem procuras? Olha, Maria procurava o corpo de Jesus, isso é claro. E ela procurava um corpo porque não compreendia o significado de ressurreição. Eu quero destacar aqui alguns pormenores do texto, sem perder todo o quadro, mas que eu acho importante para nós pensarmos a respeito de ressurreição. Primeira coisa é que Jesus pergunta: a quem procurais? E não o que procurais. Me lembro do velório da minha mãe, estava ali bem antes do corpo chegar, e eu ouvi essa pergunta: que hora o corpo chega? E às vezes as pessoas, para consolar, dizia: não chore, ela está com Deus, é só o corpo que está aqui. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Deus criar o homem, e antes do homem ser alma vivente, Deus diz: soprou no homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos, o homem é uma unidade, e por isso Jesus diz: a quem procuras, embora ela estivesse procurando um corpo. Porque é verdade que nós estamos com Deus quando nós morremos, mas nós também estamos no caixão. Quem está lá é o homem, quem está lá também é o homem. E daí nós podemos perceber o quanto a morte é algo brutal, porque ela separa eu de mim mesmo. Mas quando Maria olha para Jesus e não reconhece que é Jesus, ela confunde Jesus não com um fantasma, não com um espírito, mas com um jardineiro. E um jardineiro é um homem. Maria estava vendo um homem diante dela. Era Deus, era Jesus, mas era um homem de carne e osso, porque Jesus ressuscitou de corpo e alma, e não somente sua alma. E nós precisamos entender isso, porque nós vemos o quão grande, quão gloriosa é a ressurreição, a ponto de o homem voltar a ser ele mesmo. É devolvido essa unidade, e nós voltamos a ser nós. Mas mais glorioso ainda, é que Maria não conhece Jesus, e muitos estudiosos acreditam que ela não conhecia Jesus,
por causa do problema da sua visão. Está correto, uma visão terrena, é claro que não iria conhecer um Jesus glorificado, mas também Jesus estava glorificado, e das narrativas dos evangelhos nós aprendemos que o corpo de Jesus passou por notável mudança, de modo que ele não podia ser facilmente reconhecido pelos seus discípulos. Maria confundiu com um jardineiro, não porque ela conhecesse um jardineiro, mas porque ali era um local de jardim, e se alguém estivesse ali, ela deduziu então que seria um jardineiro, mas ela não reconhece porque a aparência de Jesus também era diferente. Jesus apareceu de modo surpreendente, ele desaparecia, e isso aconteceu repentinas vezes, e os seus próprios discípulos não conheciam, porque era um corpo glorificado. E por que eu destaquei isso aqui? Ora, porque Jesus é as primícias dos que dormem. Nós cantamos isso. Paulo nos diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E ser a primícia dos que dormem significa que ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Haverá um dia, meus irmãos, que nós não somente nós nos voltaremos a ser nós mesmos, não somente isso, mas também nós seremos alguém perfeito, glorificado, um corpo poderoso, incorruptível, cheio de glória. E aí não haverá mais problemas entre eu e você. Você não vai achar mais ruim o jeito que o seu irmão fala com você, ou se arrepender de ter agido de forma errada com o outro, porque aí haverá perfeição, e nós poderemos estar então na glória uns com os outros. Maria não compreendia nada disso, e muitas vezes a gente nem dá importância para isso. Ela viu Jesus operar diversos milagres, multiplicar alimentos, dar vista ao cego, fazer o aleijado andar, expelir demônios. Ela própria se beneficiara com um desses sinais, porque dela Jesus expelira 7 demônios, e ela passou a amá-lo de uma forma tão grande, que ela sustentava o seu ministério através dos seus dízimos, através das suas ofertas, com os seus bens. Mas acontece que tudo acabara ali. Maria não compreendia nada a respeito de ressurreição, por isso ela chorava. E a sua visão terrena fazia chorar, a sua incompreensão acerca da ressurreição levou-a a procurar Jesus em um lugar errado. Mal sabia ela que tudo que Jesus fez foi apenas sinais do seu poder, que esses sinais foram feitos para que as pessoas crescem nele. Mas de que adiantaria nós crermos em Cristo Jesus se ele não tivesse vencido a morte? Por isso a ressurreição foi necessária, para que a nossa fé não morresse quando nós morrêssemos, mas que a nossa fé fosse um instrumento para recebermos uma vida eterna. Por isso ele ressurge. Maria, para acabar ou pelo menos aliviar o sofrimento, ela procurava o corpo de Jesus. E tem muita gente desesperada procurando encontrar algo que possa acabar com o seu sofrimento, lhes trazer conforto, direção, segurança. E esse desespero tem feito com que muitas pessoas acreditem em filosofias e vãs sutilezas. Paulo, ao orar a igreja de Colossos, escreve a carta aos Colossenses, texto que nós também lemos na liturgia. Ele diz: cuidado para que ninguém venha vos enveredar. Meus irmãos, e por causa de uma filosofia terrena, as pessoas têm colocado o foco naquilo que Jesus fez como sinais, e têm apresentado um Jesus que mais se parece com um economista, que resolve os seus problemas financeiros. Tem apresentado Jesus como um médico que cura, que dá saúde. Tem apresentado Jesus até como um comediante que te faz rir em muitos cultos por aí, embora você esteja se derramando em lágrimas por dentro. Limitados por essa visão terrena, enfatizam tantos sinais em si, que esquecem do propósito pelos quais eles foram feitos e registrados por João. E o propósito é para que, crendo, tenham vida eterna. Eu recentemente vi um anúncio na televisão e que me chamou bastante atenção. Antes do dia 31, alguém convidava as multidões para uma celebração de Páscoa.
E ao fazer aquele convite para uma grande celebração, ele dizia: venha celebrar aquele que te dá a vitória, aquele que te faz prosperar, aquele que te curou, aquele que resolveu os seus problemas conjugais, aquele que tirou seus filhos da droga, do alcoolismo. E eu parei na frente da televisão para ver a hora que ele ia dizer: aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que você pudesse ter vida eterna, para que você pudesse ter a salvação. Mas infelizmente eu não pude ouvir e nem ver aquele homem dizer isso. Meus irmãos, se o problema do mundo fosse econômico, Deus tinha mandado um economista. Se o problema do mundo fosse saúde, Deus tinha mandado um médico. Se fosse o entretenimento, Deus tinha mandado um comediante. Mas o problema do mundo é morte, porque o mundo está morto em seus delitos e pecados, e por causa disso Deus mandou Jesus, o Salvador, aquele que venceu a morte, para me dar vida, para te dar vida, porque esse é o nosso problema, a morte. E a única coisa que resolve para nós é vida, e foi isso que ele veio fazer. Para aliviar a angústia, Maria procurava um Jesus vencido pela morte, mas ela encontrou um Jesus que não apenas venceu a morte, como também conquistou o direito de conceder a vida àqueles que creem nele. E foi por isso que ele veio, para dar vida eterna. Jesus pode sim dar riquezas, Jesus pode sim curar a sua angústia, porque você quer passar num vestibular, porque você quer adquirir alguma coisa, ou porque você tem algum problema de saúde e quer ser curado. Mas meu Jesus, tudo isso é para que você creia nele. Mas o propósito dele é dar vida eterna, e isso ele já concedeu a todos aqueles que creem nele, encravando na cruz a dívida que você e eu tínhamos. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Às vezes a gente não compreende nada disso. Às vezes nós somos impedidos pela nossa visão terrena de enxergar isso. Por isso nós choramos. Por isso nós procuramos no lugar errado. Fazemos como Maria fazia. Mas essa realidade pode ser mudada, porque essa realidade mudou na vida de Maria. E quando essa realidade mudou, meus irmãos, versículo 16, Jesus disse: Maria. Quando ele a chama, quando ele chama o seu povo, porque como ele mesmo diz, no capítulo 10, versículo 3 e 4, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo nome, as suas próprias ovelhas ouve, ele as conduz, vai adiante dela, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus nos chama pelo nome, ele conhece cada um de nós, e ele nos chama: vem, e vai adiante, e nos mostra o caminho. E às vezes eu fico me perguntando como que eu posso crer numa loucura que é o Evangelho, porque isso é loucura. Paulo mesmo diz que é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então eu entendo, porque Jesus mesmo diz, no mesmo capítulo 10, versículo 16, que eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco, mas de outro. A mim me convém conduzi-las, eu vou, eu chamo elas pelo nome, elas ouvem a minha voz e vêm. Então haverá um só pastor e um só rebanho. E então eu entendo que eu creio nisso, meus irmãos, porque ele me chama, e você crê porque ele te chama. E embora muitas vezes a gente não compreenda as coisas, ele nos chama até ele, nos direciona aonde nós precisamos ir, como nós devemos crer, o que nós devemos fazer, e ele então tranquiliza o nosso coração. E eu me lembro do Salmo 23, quando o salmista Davi diz que eu não sinto falta de nada, e um dos motivos que ele não sentia falta de nada é porque no Senhor ele tinha direção, ele me guia pelos caminhos retos, pelos caminhos planos, e é isso que Jesus faz conosco.
Ele nos chama pelo nome, como chamou Maria, e no mesmo instante, Ele direciona a sua mente, Ele direciona a sua visão, aquilo que é celestial. Ele diz a ela: Maria, não me detenhas. Ele não está proibindo Maria de tocar nele. Ele próprio disse para Tomé um pouco mais à frente: toca aqui do meu lado, toca nas minhas mãos. Não seja incrédulo, mas crente. Mas o que ele está dizendo é que o seu relacionamento não seria mais como antes. Cristo não ressuscitou para estar aqui na terra conosco, para viver conosco na terra. Ele ressuscitou para que nós vivamos com Ele no céu. O propósito da sua ressurreição é o céu. Por isso os nossos olhos, a nossa mente tem que ser direcionada para o céu, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O próprio Jesus diz isso. E como Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive, porque é lá o nosso lugar. E ele então diz: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi, mas vai e avisa aos meus irmãos, aos discípulos, que se encontravam, assim como ela, tristes, como Marcos capítulo 16, versículo 10 nos diz, que eles estavam tristes. Vai dizer a eles. Jesus disse a eles que Ele subiria. João 14, Ele diz: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, eu vou, mas eu volto. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Aconteceu, e Jesus agora direcionou Maria, e fez com que Maria entendesse isso, e diz: agora vai lá e diz a eles. Jesus os preveniu várias vezes antes que acontecesse, agora Ele pede a ela então que vá, e diz: diga a eles que eu subo para o meu Pai. E já foi colocado aqui vários propósitos que a ressurreição está ligada, em outras pregações, com a regeneração, com a santificação, com a justificação, com a nossa própria ressurreição. Mas eu gostaria de destacar aqui que o texto nos mostra a ligação, o propósito da ressurreição ligada à nossa adoção. Jesus diz a eles, versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Capítulo 14, Jesus diz: subo para o meu Pai. Capítulo 20, Ele diz: o meu Pai e o vosso Pai. Meus irmãos, é pela ressurreição de Cristo que Ele nos adota. Antes de ressuscitar, Cristo diz: eu vou para o meu Pai preparar lugar para vocês. Mas agora Jesus já morreu, já ressuscitou, venceu a morte, conquistou para nós o direito de entrarmos na família de Deus, e por isso Ele diz: o meu Pai e o vosso Pai. Existe coisa mais maravilhosa do que isso? De na ressurreição de Cristo nós podermos crer e podermos nos regozijar e dizer: nós somos da família de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E nós recebemos, e por isso Deus enviou o seu Espírito, o qual está em nós. Se Cristo antes habitava conosco, agora Ele habita em nós através do Espírito Santo, e é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito, o qual nós clamamos: Abba, Pai. Meus irmãos, não há nada mais grandioso do que isso. Agora Maria está diante dessa verdade. Ela não entendia nada antes, ela não compreendia, e ela chorava, procurava Jesus em um lugar errado, mas agora ela compreende tudo, e diz: vai, e ela vai dizer aos seus irmãos, os discípulos de Jesus, coisas maravilhosas que ela havia aprendido com o Mestre. Por que choras?
A quem procuras? Maria perdeu o corpo de Jesus, por isso chorava, procurando esse corpo desesperadamente. Agora ela encontra não somente um corpo de Jesus, mas o Jesus vivo, e juntamente com ele o direito de pertencer à família de Deus. Sua tristeza foi transformada em alegria, porque ela viu Cristo, e ele ensinou isso a ela, e ele nos ensina isso nessa noite. Quem se entrega verdadeiramente a Cristo pode perder muitas coisas, pode perder a saúde, pode perder as riquezas, pode perder os amigos, pode perder muito tempo da sua vida lá fora, porque se dedica a uma vida na igreja, mas ganha algo muito maior do que tudo isso, que é o direito de pertencer à família de Deus. Nós temos Deus como Pai, Cristo como irmão, e se Deus nos reconcilia com Ele através de Cristo, por que Ele não vai nos dar todas as outras coisas? Nós temos tudo pela ressurreição de Cristo. Meus irmãos, pode te faltar muitos motivos para você sorrir, mas motivos terrenos, porque motivos celestiais não faltam. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Se nós nos alegrássemos com essa verdade, toda a nossa tristeza seria transformada em alegria, e nós viveríamos mais felizes. Esses bancos estariam completados, nós teríamos que quebrar essas paredes o mais rápido possível, porque as pessoas entenderiam essa maravilhosa verdade, e viriam adorar, não um Deus desconhecido, mas um Pai que se revela a nós, que se deu por nós, que entregou seu próprio Filho, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Ele te chama nessa noite. Ele me chamou, tem me chamado todos os dias, tem me direcionado, e tem buscado direcionar você. Creia nisso. Porque choras, não chores mais. A quem procuras? Procure a esse Jesus, e assim nós teremos uma tristeza transformada em alegria. Se antes tínhamos motivos banais para chorar, agora nós temos motivos gloriosos para sorrir. E é o que Maria faz. Ela vai correndo e diz: vi o Senhor. O seu coração se alegrou. Vamos contar isso aos outros. Vamos levantar deste lugar entendendo isso, e ir aos outros e dizer: vi o Senhor. Eu sou filho de Deus, não choro mais, embora a tristeza bata a porta. Pode me pegar por um instante, mas essa verdade é maior do que tudo, e os meus olhos não se cegarão a isso. Abaixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez.